Líbano. Então ele entrou um pedaço do Líbano. Ele entrou um pedaço do Líbano. E ele também esteve na região da Pérea, que hoje seria a Jordânia. Ok. Tá certo? Tá. Só que você não está errado. Por isso que eu falei que não é uma correção. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. A bênção de Deus, ela estava sobre a nação de Israel. Enquanto não era uma nação, a bênção de Deus estava sobre o povo que se tornaria Israel. Isso aí é espiritualmente concordável, né? Então, não é porque a pessoa ainda não é legítimo naquilo que foi chamado que a bênção não está com ela. Ou seja, eu faço o que eu faço hoje, acredito eu, amando de Deus, mas antes de fazer o que eu faço hoje, eu tentei fazer outras coisas. Tentei ser empresário no turismo, tentei ser músico, tentei várias coisas que claramente não era o meu destino, mas a bênção de Deus estava comigo. Por que estava comigo? Porque eu tive livramentos de morte. Porque eu quebrei, mas não fiquei quebrado, Deus me levantou. Porque eu encontrei uma esposa e casei. E a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então eu vejo o seguinte, apesar de eu ter passado anos tentando descobrir meu caminho, batendo cabeça, tentativa e frustrações, hoje eu reconheço que eu sempre tive a bênção de Deus. E às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que a bênção de Deus só vai estar sobre a vida delas quando elas estiverem vivendo a plenitude do chamado, daquilo que elas têm que fazer na terra. E nem com Israel foi assim. Eles estavam no deserto, passando todas aquelas dificuldades, e a bênção de Deus não estava só sobre a vida dele, mas estava provendo também. Nem com Jesus foi assim. Exceto a questão de dar cabeçada, que Jesus não teve isso, presumo, exceto essa comparação, mas Jesus foi ter o primeiro milagre dele com cerca de 30 anos de idade. E antes disso, ele não tinha o Espírito Santo? Deus não estava. Quando ele prega lá e falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me chamou para... Ali começa o ministério messiânico de Jesus. Quando ele é batizado, faz o primeiro milagre de Caná da Galileia. Para a galera que está em casa acompanhando, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, de acordo com o Evangelho de João. O primeiro milagre da vida de Jesus aconteceu quando ele tinha 30 anos de idade. Quer dizer, do 0 aos 30 anos, eu posso falar que, biblicamente, Jesus nunca realizou um milagre do 0 aos 30 anos. A necessidade existia, ele só não se metia. Aí eu pergunto, o Espírito Santo estava com Jesus durante toda a sua vida? Ou só quando ele começou o ministério, quando o Espírito de Deus desceu como pomba no batismo? O Espírito Santo já estava com ele o tempo todo. Acredito. Mas a gente tem que lembrar que a árvore, para virar árvore, tem que primeiro virar muda. A muda também faz parte do processo. A gente só imagina o final, não o processo. Muito bom isso aí. Já que a gente está falando de Jesus, vale lembrar que Jesus, o único lugar que ele visitou além de Israel foi o Egito. Foi, verdade. Vamos falar dessa época aqui? Talvez, a gente pode acrescentar um segundo, mas você... Será? Sim, porque ele foi para as bandas de... Muita informação, hein? Não, é que ele foi para as bandas da Ciro-Fenícia. Fenícia. Pega o quê? O Líbano? Pega o Líbano. Então ele entrou um pedaço do Líbano. Ele entrou um pedaço do Líbano. E ele também esteve na região da Pérea, que hoje seria a Jordânia. Ok. Tá certo? Tá. Só que você não está errado, por isso que eu falei que não é uma correção, porque ele estava ali na região Ciro-Fenícia, mas ele estava na região Ciro-Fenícia, que é entre a Síria e o Líbano hoje. Que para quem não conhece a geografia de Israel, é no Mar da Galileia, ali no norte do mar. Né? É como alguém ia até a tríplice fronteira do Brasil. Brasil, Paraguai e Argentina e falar que tá viajado. É diferente de ter ido aos Estados Unidos. Pode? Hã? Não pode? Eu já falei que foi pra Argentina, que foi pro Paraguai. Até carimbou o passaporte. E só foi pra agora, mas o Thiago tá certo no que ele tá falando. Esses países eram vizinhos. Pegando a brincadeira, você falou, o cara foi na tríplice Argentina. Mas o único país que realmente ele saiu do território e das adjacências... Atravessou fronteira e morou. Foi Egito. Nenhum outro. Esse negócio de Jesus teve na Índia, tem um mito aí, mas é mito. Não, mas é muito mito mesmo. Muito mito. É muito mito. Enfim. Agora, qual foi a importância do Egito na vida de Jesus nessa infância? Teve alguma influência? Porque na vida de Moisés, a gente entende, por exemplo, Moisés ficou 40 anos no Egito antes de matar aquele egípcio e fugir para Midian. 40 anos é muito tempo
E toda a formação de Moisés, que viria a ser o libertador do povo hebreu, foi egípcia. E é entendível porque ali ele recebeu uma educação que ele não teria em nenhum outro país naquela época. Mas no seu modo de pensar histórico, arqueológico, qual foi a importância de Jesus ir para o Egito? Foi só mesmo proteção, ele ficar longe dos olhos de Herodes? Teve outra importância? Teve alguma coisa que ele viveu lá que a Bíblia não registra, mas a arqueologia aponta ou não? Acho que se a gente abrir as cortinas do palco, a gente vai ver atrás das cortinas a providência de Deus trabalhando. De uma maneira inimaginável. Você entendeu? Na trama e da urdidura dos acontecimentos tem a providência divina. Essa palavra, para mim, providência, ela é muito séria. Eu vou só pedir para o senhor não falar difícil por causa do Erle, que ele não entende. Quando você falou a trama e a homogeneidade. O que é a trama e a urdidura? Lembra que todo tecido, essa camisa bonita que ele tá usando aí, aliás, de passagem, né? Foi para receber o senhor. Ó, gostei. Daquela Hermenegildo daquele... Então o que acontece? Essa é da Hermenegildo Renner. É o primo dele, é o primo. Tem o Zenha e o Renner. Exatamente, são os dois ali. Um até ajudou o outro. Uma história bonita. História do Egito. Então a trama é o seguinte, todo tecido, ele tem, as linhas fazem assim e assim. Tá certo? Elas fazem uma onda para cá e dá a costura. E juntos que você faz o tecido. Então, as que vão assim você chama de trama. As que vão assim são a urdidura. Então, na verdade, essa frase não é minha, do Dr. Pollard, um historiador famoso. Ele fala o seguinte, no tecido da história, na trama e na urdidura dos acontecimentos, vemos a providência de um Deus costurando o tecido do seu objetivo, do que Deus quer. Então, a gente só vê os atos, mas Deus está agindo tudo. Como eu sou arminiano, não calvinista, Deus age sem quebrar o livre-arbítrio. Você está entendendo? E como é que Deus age sem quebrar o livre-arbítrio? O Egito, vou pegar a história de Jesus como modelo, mas ela ilustra outros. Ele era ao mesmo tempo um opressor, um lugar do qual o pessoal deveria sair, mas também um lugar de refúgio. Peraí, mas parece uma contradição isso. Ou é opressor, ou é refúgio. Ou é refúgio, ou é socorrista, ou é inimigo. Por que Deus coloca o Egito nas duas situações? E para ilustrar as duas situações, no caso de Moisés e dos hebreus, o Egito era o opressor. Eles tinham que fugir dali. Mas no caso de José, o Egito foi o que o acolheu. No caso de Moisés, quando Moisés é resgatado das águas, quem resgata Moisés? É a filha de Faraó. E para onde Moisés vai ser levado para ser criado com todo o carinho, toda a educação, todo o prestígio? Para o Egito. Então, várias vezes nós temos o Egito. O primeiro casamento de Salomão foi com a princesa do Egito. Tá certo? Foi com a princesa do Egito. Na época de Jesus, o Egito que socorre o menino Jesus do rei Herodes. Então, peraí, mas por que ele é ao mesmo tempo o opressor e o socorrista? Deus está mostrando o seguinte, olha... Tudo o que acontece na história não acontece sem a minha percepção, sem o meu controle. Então, eu vou deixar o Egito agir pressionando vocês nas mãos do inimigo. Mas para vocês verem que eu ainda detenho as rédeas da história, o mesmo poder que o inimigo usa para perseguir vocês, eu vou usar para proteger vocês. Para mostrar que, no final das contas, o soberano da história sou eu e não o diabo. O soberano da história sou eu e não o diabo. Tem uma historinha que o pessoal conta que eu acho que ilustra bem isso. É uma anedota. Que uma vez havia um programa de rádio. Lembra aquelas rádios antigas, né? Você que tá ligadinho aqui pra gente na Rádio Pão Pereira com a voz do Brejo, ligue pra gente aqui, 226-5266. Estamos aguardando a sua ligação aqui. Nós estamos no programa Alguém Ajuda Alguém. Você tá passando um problema financeiro na sua casa, tá precisando de uma ajuda? Ligue pra cá que o pessoal do nosso estúdio vai falar com você. E dizem que do outro lado havia 2 cidadãos ouvindo a rádio. O primeiro era um cristão, tadinho, pobre, tinha perdido o emprego, estava com dificuldade financeira, estava comendo lá um arroz branco, requentado, e o último ovo frito dele. Comendo assim,
com aquela tubaína do lado, triste, ouvindo o rádio ali. Falou, Senhor, por que o Senhor está me dando tanta provação? Pedir mais tubaína é bom, tá, gente? Uma delícia. Botou numa cena triste, mas eu tomo direto. Mas a tubaína dele ainda tava com um pouquinho de água para render. Aí... E aquela choca já. Aí ele pegou e comendo ali, triste, Senhor, por que tanta provação, Senhor? Aí, do outro lado, tinha um satanista também ouvindo. Aí daqui a pouquinho aquele camarada, eu vou usar o meu último crédito do celular aqui, o cristão pobre, e vou ligar pra rádio lá, já que ele falou, quem sabe alguém me ajuda, né? Aí o locutor colocou na linha, então, eu falando, pode falar aqui? Ô, senhor fulano, tudo bem? Aqui é o Zé das Contas aqui, eu sou cristão, sou evangélico, graças a Deus. Ô, meu amigo, a paz do Senhor, e o que você tá precisando? Eu tô passando dificuldade, Deus tá me provando tudo, eu queria que Deus mandasse um auxílio pra mim, quem sabe Deus não vai tocar no coração de alguém e tudo pra me ajudar. Eu queria uma cesta básica, alguma coisa aqui só pra me ajudar. Ô, meu amigo, claro, ó, gente, quem quiser ajudar o fulano de tal aí, entre em contato com o nosso telefone 226-5266, você liga pra cá agora, o nosso pessoal da equipe vai colocar você em contato e você vai ajudá-lo. O satanista que estava do outro lado ouvindo a história, pensou, vou pegar esse crente. Eu vou ligar pra rádio, vou fazer uma senhora cesta básica pra ele e vou chegar na casa dele e vou entregar e falar que foi Satanás que mandou. Quero ver se ele vai receber ou não. E assim foi. O camarada ligou, colocaram em contato e falou, eu vou te ajudar aí, meu amigo. Ah, beleza e tal, né? Daqui a pouquinho, o satanista bateu palma lá, o carro estava repleto de coisas que você pode imaginar do bom e do melhor. Ele caprichou naquela cesta ali. Ô, meu amigo, obrigado, o senhor ouviu? Claro, eu vim aqui. Ajudou ele a colocar tudo, falou assim, eu vou deixar ele botar tudo dentro de casa, depois eu vou dar... Porque se eu falar que foi o diabo, de repente ele até me manda embora daqui do portão. Depois que ele colocar tudo lá dentro, é que eu vou revelar. Depois que ele colocou a última sacola, meu amigo, muito obrigado, Deus abençoe. Não, peraí, antes que você fale Deus me abençoe, eu quero te perguntar uma coisa. Eu não trouxe essa cesta de qualquer maneira. Alguém mandou eu trazer a cesta pra você, já esperando pra dar. Você não quer saber quem foi? Aí o outro respondeu, não precisa não, porque quando Jeová manda, até o diabo obedece, quem foi, tá bom. Então, quer dizer, é uma anedota, é claro, isso não aconteceu, mas essa anedota ilustra o que eu disse com Deus usar o Egito, às vezes para proteger, às vezes até para punir. Deus falou assim, você está confiando no Egito? Vai acontecer isso. Ou seja, eu ainda estou com o controle. Quando o Egito perseguir vocês... Não fiquem desesperados, achando que tudo está perdido, porque ainda sou o Senhor da história. E às vezes o Egito vai perseguir vocês porque eu autorizei ou permiti para provar a fé de vocês ou porque vocês quebraram a aliança. E haverá momentos que eu vou mostrar para vocês que o diabo não é o Senhor da história. O Egito que ele usou para massacrar vocês vai ser o que vai socorrer você. Tá certo? Ou seja, quando Deus manda, até o diabo obedece. Isso eu não tenho